Bom, pessoal, então eu já tinha, né, a resolução do exercício, aí eu tive que pausar, só para vocês tentarem fazer. Eu quero que vocês tentem fazer, porque isso faz parte do aprendizado de vocês. E as ferramentas que a gente vai utilizar, então, quais são, né? Quais podem ser? Ferramenta, então a gente tem o trado de rosca, que é aquele trado primeiro ali, que você vai enfiando no solo, né, fincando no solo, ele vai tirando esse solo, vai ficando preso ali. O trado, né, que é um trado calador, que a gente chama, que é aquele trado que vai ter aquele espaço. O trado holandês, que também é um trado que você aí vai enfiar, né, vai aprofundar aí de 0 a 20, 20 a 40. O trado de caneca, que também sai o solo lá naquela superfície. A gente pode também utilizar uma pá de corte, um trado que chama de trado fatiador. Então, a ferramenta para retirada desse solo são as mais variadas possíveis, né? Desde preços até mesmo a facilidade que a gente utiliza. Além do que, hoje na agricultura de precisão utiliza-se muito a sonda, né? E utiliza-se também os triciclos, quadriciclos e moto para fazer a retirada. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, a sonda que você vai colocar no solo, ali, ó, à sua direita, né, e depois você consegue fazer a retirada do solo a partir da sonda, que você vai na marreta mesmo até a profundidade que lhe convém, que lhe tem mais interesse. Né? Também existem algumas adaptações para utilizar, em que tem essa forma de colocar no solo, né? Esqueci o nome, furadeira adaptada, né? Para você conseguir enfiar no solo de melhor forma. Então aí, né? A amostragem, onde que ela é feita? Vejam só, o sistema, vamos pensar que é um sistema de plantio direto, tá? Aí você tem as linhas de adubação, certo? Então, essas linhas de adubação que são feitas, que são os riscos, a gente não vai, então, né, fazer nessas linhas de adubação, a gente vai fazer na onde está a cultura, certo? Aí, nesse local, você retira uma quantidade desse solo, né, e vai fazendo a coleta desse solo nessas linhas, na onde desenvolve a cultura. Existem alguns autores que falam para fazer metade na linha e metade na entrelinha, para ter mais ou menos uma noção de como é a parte da fertilidade, né? Então vai da forma como cada autor recomenda. Quando é feito e a cultura está implantada, eu costumo dizer que é interessante essa mesclar, porque você vai ter a adubação geralmente é feita na entrelinha, de cobertura principalmente, e é interessante você pegar próximo à raiz para saber como que tá ali, né? Então aí a amostragem, né, do solo, os pontos, geralmente feito em zigue-zague na área da gleba. Então faz a retirada, né, aí de 0 a 10, os alunos fazendo aí de 0 a 10, aí retirando esse solo, lembrando de limpar bem, né, retirando a terra desse aí é o trado holandês, fazendo a coleta aí, né, o pessoal feliz da vida e já separando no saquinho. E aí, feita um levantamento, então, desses pontos, né, o grid das coletas, é uma agricultura de precisão. Então, vocês veem, geralmente aí as áreas são bem menores, o número de coleta é muito maior dentro de uma agricultura de precisão, eles chamam de grids, né? Então, bem legal aí. E olha só que bacana, essa é a Fazenda de São José da Boa Vista, né? Um material cedido aí pela Universidade Estadual de São Paulo, aliás, Estadual de São Paulo, que é a USP. Então, a Fazenda São José da Barra, né? Aí, olha só, foi feita a coleta desses grids e olha só o que, que aconteceu, a distribuição. Então, o pH, ó, aqui, os resultados, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui as coletas dos pontos, aí o pH, né, no cloreto de cálcio, então, aqui os pontos mais avermelhados são mais ácidos e aqui já próximo de 7. Então, ó, a gente tem aí um grid. O fósforo, por exemplo, a quantidade aqui em miligrama por decímetro cúbico, olha que bacana, né? Feito aqui
Então, a quantidade, né, em alguns pontos, para a gente ver a dinâmica que é da fertilidade, né, dependendo da área. Aqui é a saturação por bases, então saturação boa entre verde e azul, olha só que diferença. E o porquê que é importante a gente conhecer isso? Porque dependendo desse mapa, a gente vai jogar a necessidade que o solo tem e não ficar jogando aleatoriamente gastando dinheiro. Por isso que a agricultura de precisão é tão importante, porque você, mesmo você tendo um custo maior em relação ao seu mapeamento, à sua tecnologia, você consegue economizar e otimizar a distribuição tanto do seu corretivo quanto do seu nutriente, porque assim você não joga demais numa área que não tem necessidade e deixa de jogar de menos numa área que tem mais necessidade, né? Então, aqui, né, essas partes que já não são agricultura, e isso é um mapa de distribuição do uso da terra, né? Então, isso também está relacionado à parte de solo. Então, eu queria, com essa aula, mostrar para vocês de forma bem simples, é um material muito legal, né? Sobre como feita a amostragem. Então, os princípios são de dividir sua área em áreas homogêneas, né? Não muito grandes aí, vamos supor, até uns 15, 10, 15 hectares, dividir a tua área em glebas. Essas glebas vão ser feitas coletas aí, entre 15 e 20 coletas por gleba, né? Lembrando em zigue-zague para representar bem. Quanto maior o número de amostras que você coleta, você diminui o seu erro. Então, não tem uma regra, é mais ou menos ser bem representada, né? Então, você fazer a coleta com as ferramentas adequadas na profundidade do teu trabalho, tentar representar o máximo que der a sua área e levar para um laboratório de confiança, você já consegue fazer um bom mapeamento da tua fertilidade. E o interessante é fazer o maior número de amostras, trabalhar em agricultura de precisão, principalmente, porque assim você consegue minimizar o erro, otimizar o seu manejo e diminuir custos com isso. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de todos.